Boa noite, senhores e senhoras, autoridades, membros da Academia Muriense de Letras, professores, homenageados, familiares e amigos. O hino da campanha da fraternidade desse ano, em um de seus versos, canta: ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Papa Francisco, em sua carta encíclica Laudato Si, exorta: a ecologia ambiental estuda a relação entre os organismos vivos e o meio ambiente, onde se desenvolvem. Isso exige discutir acerca das condições, os modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Então revela-se a ecologia econômica, pois o crescimento da economia deve incluir a proteção ao meio ambiente, do qual fazemos parte. E homenageado desta noite pela Academia Muriense de Letras, Renato Silva Sigiliano fez pós-graduação em Gestão Ambiental e o mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, um defensor do meio ambiente. Vamos compor a mesa diretora da cerimônia convidando o presidente da ANLI, Natalino da Silva Oliveira. Convidamos o Dr. Rangel, vereador da nossa Câmara Municipal. Convidamos o professor Sérgio, presidente da Academia de Letras de Miraí. Registramos carinhosamente a presença do professor Nicodemos, diretor do Colégio de São Paulo. Preferimos que ele fique, que acho que mais confortável do que aqui. E registramos também a presença da professora Joana Dark, acadêmica honorária. Convidamos o senhor presidente para fazer a abertura solene da sessão. Tá, gente? Declaro aberta esta sessão solene para cumprir a programação prevista. Convidamos a todos a ficarem de pé para cantar o hino nacional. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela perda que nós tivemos, do Papa Francisco, um Papa com qualidades imensas, uma pessoa fabulosa. Então, uma grande perda para todos nós, independente da religião que cada um pratica. Então, um minuto de silêncio pelo Papa Francisco. Ele está na glória eterna. O Estatuto da Academia Muriense de Letras, pode a mesa sentar, por favor. A seção 2ª das classes dos acadêmicos, artigo 6º, dispõe sobre as 5 classes de acadêmicos. No item 4, honorários são os acadêmicos que se destacaram por sua cultura e por suas atividades nas letras, nas artes ou na imprensa, que honrem a academia. Com alegria convidamos o nosso homenageado desta noite, Renato Silva Sigiliano, eleita pela academia, para tomar assento na mesa diretora. A acadêmica Josiane Duarte apresenta a poesia de Carlos Drummond de Andrade, O Lutador. Boa noite a todos.
Quando a nossa querida acadêmica pediu para que eu escolhesse um poema para essa noite, eu, como escritora, e todos os meus amigos aqui, escritores também, vivemos essa luta, que é a luta com as palavras. E o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, muito belamente, falou sobre essa luta, que todos nós escritores passamos. Quem aqui já não parou diante da página em branco e ficou ali lutando em busca da palavra certa? O lutador, Carlos Drummond de Andrade. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria o poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para o meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar tontas a carícia e súbito fogem. E não há ameaça e nem há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. Insisto, solerte, busco persuadi-las, ser-lhes-ei escravo de rara humildade. Guardarei sigilo do nosso comércio. Na voz, nenhum travo de zângano desgosto. Sem me ouvir, deslizam, perpassam levíssimas e viram-me o rosto. Lutar com palavras parece sem fruto, não tem carne e sangue, entretanto, luto. Palavra, palavra, digo exasperado, se me desafias, aceito o combate. Quisera possuir-te neste descampado, sem roteiro de unha ou marca de dente nessa pele clara. Preferes o amor de uma posse impura e que venha o gozo da maior tortura. Luto corpo a corpo, luto todo o tempo, sem maior proveito que o da caça ao vento. Não encontro vestes, não seguro formas, é fluido inimigo que me dobra os músculos e ri-se das normas da boa peleja. Iludo-me às vezes, presinto que a entrega se consumará. Já vejo palavras em coro submisso, esta me ofertando seu velho calor, aquela sua glória feita de mistério, outra seu desdém, outra seu ciúme, e um sapiente amor me ensina a fruir de cada palavra, a essência captada, o sutil queixume. Mas, ai, é um instante de entreabrir os olhos e entre beijo e boca tudo se evapora. O ciclo do dia, ora se conclui, e o inútil duelo jamais se resolve. O teu rosto belo, ó palavra, esplende na curva da noite, que toda me envolve. Tamanha paixão e nenhum pecúlio. Cerradas as portas, a luta prossegue nas ruas do sono. A secretária Maria do Carmo Vede de Souza fará a leitura do termo de posse para assinatura do mesmo pelo acadêmico e pelo presidente e, em seguida, a entrega do diploma. Termo de posse do acadêmico honorário. Aos 24 dias do mês de abril de 2025, foi empossado na Academia Muriaense de Letras, como acadêmico honorário, Renato Silva Sigiliano, pela sua dedicação à causa da cultura e da literatura em Muriaé.
Muriaé, 24 de abril de 2025. Esse termo será assinado pelo acadêmico e pelo presidente Natalino. E entrego também aqui, Renato, o seu diploma de acadêmico honorário. Obrigado. Parabéns. Convidamos o acadêmico Elias Muratório para fazer a leitura da biografia do Renato. Boa noite a todos, a todas. Renato Silva Sigiliano. Esse rapaz desembarcou neste mundo via cesariana, feita pelo Dr. Gilmar, na manhã de 15 de dezembro de 1963. Portanto, não estranhe se essa data daqui a pouco virar feriado. Filho de Ciro Bento Sigiliano e Neida da Silva Cavalier, o bebê foi considerado por muitos o mais bonito das redondezas e cresceu cercado de carinho dos pais, irmã, avós, tios e da mãe preta Zenite. Esta última o defendia até mesmo nas causas erradas. Passou a infância, adolescência e parte da juventude no prédio número 333 da rua Itagiba de Oliveira, aquela do cinema da Barra. Aos 4 anos, levou um tombo de velocípede e ficou estrábico dos 2 olhos, depois que o farmacêutico Hamilton Marinho estancou a sangueira que descia de um talho na testa, que levou 4 pontos, sem anestesia. Criança, era bastante curioso e aventureiro, quer dizer, arteiro. Iniciou sua vida acadêmica na escola Dr. Antônio Canedo, na época mero jardim de infância. Depois, cursou o pré-primário na escola da tia Fininha e o ensino médio, conhecido na época como primário, na Escola Estadual Dr. Olavo Prostes. Por conta do estrabismo e dos óculos, sofreu muito bullying. Mas não era assim que a gente chamava antes, na escola ou fora dela. Desenvolveu uma personalidade tímida e solitária. Durante o recreio, gostava de merendar sozinho, lá na ponta da escola, de onde se via uma imensa figueira, que diziam ser mal assombrada. Aos 10 anos, recebeu a visita de um tio jornalista. Achou o máximo ele se trancar no quarto. Ninguém o podia amolar durante este tempo para escrever numa máquina matéria que falava sobre a viagem que fez ao Japão num petroleiro. As narrativas dessa viagem deram ao menino a certeza que ia trabalhar igual ao tio Babi. Se você quiser ser jornalista, precisa ler muito. Leia tudo o que caia nas suas mãos.
aconselhou. Ingressou no escotismo como lobinho e passou a praticar um pouco as aventuras que sonhava. Tinha amor platônico pelas meninas que namorava na imaginação. Inclusive uma moreninha que morava na rua Ferreira Leite. Foi escoteiro durante 14 anos. Neste meio tempo, passou num concurso para contínuo no Banco Real. Eram 5 candidatos e, segundo confidenciou mais tarde, o colega de trabalho e amigo Otávio Fraga França, a vaga foi conquistada com o acerto das 10 questões da prova. Bancário foi contínuo, escriturário e caixa, vencendo bastante a timidez e a tendência a ficar sozinho neste tempo. Concluí o ginásio e o científico na Escola São Paulo. Em 1982, começou a fazer ciências na Faculdade Santa Marcelina, mas logo passou no vestibular de Direito na Faculdade Viana Júnior, em Juiz de Fora, para onde se mudou, transferido pelo banco. Gostava tanto de morar em República que acreditava que assim seria o resto da sua vida. Nas férias, viajava para longe. Foi ao Paraguai num ano e à Bolívia no outro, de trem. Também foi a Manaus na primeira vez que andou de avião e desceu o rio Amazonas de barco. Corajoso rapaz, não? Terminado o curso de Direito, viu que ele nunca seria um bom advogado e mudou para o Rio para fazer jornalismo. Sempre ajudado pelos tios Babi e Janice, que além de moradia, indicavam trabalhos e lhe ensinaram muito a viver. Foi descobrindo e se apaixonando ainda mais pela profissão. Formou em jornalismo em 1991 e já ingressou no jornal A Notícia, O Dia. Um dos editores era o cartunista Jaguar, grandíssima figura. Trabalhou 3 anos de madrugada no Rio de Janeiro, cobrindo reportagens policiais, até começar na Agência Jornal do Brasil, onde foi redator e subeditor. Neste meio tempo, nasceu o único filho, Caetano. Com a falência do Jornal do Brasil, veio fazer uma palestra na Faminas e foi indicado pelos próprios alunos a professor. Voltou para Muriaé, depois de morar 6 anos em Juiz de Fora e 18 anos no Rio de Janeiro. Durante 9 anos, ministrou várias disciplinas nos cursos de jornalismo. Portanto, foi meu mestre naquela época, publicidade e propaganda, turismo e administração de empresas da Faminas. Casou, olha só, com a moreninha que paquerava desde a infância, a Marileia. Terminou a pós-graduação em gestão ambiental e o mestrado em planejamento regional e gestão de cidades. Em 2015, recebeu indenização trabalhista do Jornal do Brasil, depois de 15 anos, e virou mestre cervejeiro, ainda bem, profissão que exerce desde então. Sente muita falta do pai, da mãe, de Zenite, de tia Janice, do amigo Otávio e tantos outros que tornaram a vida mais gostosa. Não vive no mundo que imaginava quando criança, mas procura contribuir
para a construção dele, e uma dessas tarefas é a limpeza das margens da pista por onde passa caminhando todos os dias. Renato ficará na história da nossa cidade como esta pessoa. Neste momento, convidamos o nosso presidente para o seu discurso oficial. Boa noite, gostaria de cumprimentar aqui as pessoas, né, que estão na mesa de honra aqui, né? O delegado Rangel, que também é cordelista, e muitas coisas além disso. O Sérgio, representando aqui a Academia Miraiense de Letras, inclusive uma pessoa que a gente tem muita estima e muita ligação com a Academia de Letras Miraí. O nosso homenageado, né, o Renato, e a vice-presidente da Academia, Dona Marília. E cumprimentar todos os presentes com uma especial atenção ao professor Nicodemos, né, diretor da Escola São Paulo, e também a nossa acadêmica honorária, a Joana, Dona Joana. É muito bom essa oportunidade que a academia tem de fazer homenagens às pessoas importantes da nossa cidade, principalmente no meio cultural, que é o meio pelo qual a academia existe. Mas o nosso homenageado aqui hoje, ele não se destaca apenas no meio cultural. E é interessante também, porque ao fazer isso, a academia está não só homenageando, mas também indicando pessoas que fazem parte da nossa força de trabalho. Porque os acadêmicos honorários, né, a Dona Joana e o Renato Sigiliano agora, já são pessoas que participam da academia de maneira informal há muito tempo, trabalhando. Então, esse é um título de trabalho. Alguém me falou isso e depois eu fui prestar atenção e realmente além de uma homenagem, de um reconhecimento, é um chamado ao trabalho. Eu acho que vai ter uma relação muito forte com o trabalho do Renato, e eu vou ler 2 trechos do Bertolt Brecht, um agora e um ao final. Eu acho que o Renato vai gostar. Tem um assim: não aceites o habitual como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Então, eu não tinha conhecimento ainda da biografia do Renato que o Elias leu. Mas esse trecho do Bertolt Brecht encaixou direitinho naquilo que o Renato é. Essa pessoa maravilhosa que não aceita como natural a violência que é naturalizada. Quando eu cheguei aqui a Muriaé, eu me lembro muito bem que eu cheguei na época de uma luta que o Renato estava com a questão do Rio. Então, e sofrendo muito, né? O Renato sofreu muito com essa luta. Mas ele seguiu. E as melhores lutas não são aquelas, nem sempre são aquelas que a gente ganha, mas
às vezes são aquelas que a gente perde. E a gente perde porque não tem como vencer. A luta, né? O Darcy Ribeiro falou isso, né? Que ele perdeu as lutas mais importantes da vida dele. A luta contra a fome, a luta contra a desigualdade, são lutas que a gente perde, né? Mas a gente continua a luta, porque outras pessoas vão seguir o nosso exemplo e continuarão. Então é isso que o Renato representa para todos nós, é um exemplo, né? E aí, para poder finalizar a minha fala aqui hoje, eu quero finalizar com Bertolt Brecht novamente, para simbolizar a luta do Renato e o porquê que a academia está concedendo esse título a ele. Os que lutam, chamam esse pequeno fragmento. Há aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Renato, você é imprescindível. Parabéns. Convidamos agora ao Renato para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, destacar a presença do meu amigo Fernando Campos, do Nicodemos. Os demais, né, já foram citados. E eu não estou emocionado, eu estou feliz. Estou muito feliz. E eu acredito na felicidade não como um estado constante. Eu acho que a gente tem momentos de felicidade. E receber, né, essa homenagem é uma honra muito grande para mim. Quando o Elias me pediu para escrever a minha biografia, eu escrevi na terceira pessoa, né? É como se o Pelé estivesse falando, o Edson Arantes do Nascimento falando do Pelé, né? Então, assim, a biografia, a gente não escreve as coisas que a gente errou, né? Tem algumas passagens, mas todas as vezes que eu errei, eu fico pensando que não foi uma coisa proposital, pensada. Eu errei, às vezes com outras pessoas, mas foi coisa sem intenção, né? Então, não sei se valeria a pena eu escrever também isso os meus erros na biografia. Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu fui fazer um curso de bioarquitetura no Instituto Tibar, em Bom Jardim, perto de Nova Friburgo. Esse instituto é de um arquiteto que escreveu o Manual do Arquiteto Descalço. Ele é um holandês, Johan, e junto com o filho dele criou esse instituto, Tibar. Esse curso, a gente teve uma troca, a gente não fala mais índios hoje, né? Fala indígena, né? Então, tinha indígenas da tribo Chavante, inclusive um cacique. E eu sempre tive muita curiosidade de conversar com o indígena, desde criança, assim. Saber como é que eles vivem. E eu tirei mais ou menos uma meia hora e fiquei conversando com o cacique. O nome do cacique, eu não me lembro assim, na língua indígena, mas significava águia, vento e velocidade. Era o nome dele. Imagina que seja aquele mergulho que a águia dá, né, na hora que ela identifica lá a presa, né? Esse era o nome do cacique. E perguntei ele sobre a educação dos índiozinhos,
né, que era, ele falou que os adolescentes meio que cuidam dos índios menores, aí tem um raio assim, de uns 500 metros em torno da tribo, e os índiozinhos têm que ficar, né, sob tutela daqueles índios adolescentes, e quando eles completam 15 anos, aí eles têm um rito de passagem, que eles vão sair antes do sol nascer, e vão voltar só depois do sol se pôr. Nesse dia eles podem ir dentro da floresta, onde eles quiserem, mas eles têm que voltar logo após o sol se pôr. Pensei sobre objetos voadores não identificados, ele falou que lá eles veem muito, que esses objetos eles entram na Terra. Perguntei se eu podia passar um tempo na tribo, e sempre foi um sonho também. Ele falou que não poderia me dar correntes para me acorrentar aonde eu estava, e nem rodas para me levar até a tribo. Mas que se eu chegasse na tribo e vivesse como eles vivem, eu seria muito bem recebido. Uma coisa me chamou muita atenção, assim, eu aproveitei bastante do curso, porque houve troca de técnicas, né? Por exemplo, o índio, os indígenas, quando eles constroem a taba, né, a oca, lá, a casa deles, eles fincam um pau no chão, né, na terra. E aí eles ensinaram a técnica, a gente coloca a cinza em volta, em vez de colocar terra, né, faz o buraco, joga cinza embaixo, coloca o pau e soca ali com a cinza. E aquilo ali evita das bactérias, né, que o que come, apodrece a madeira é a bactéria. E a madeira fica ali muito mais tempo, né, do que a gente aprendeu várias técnicas, mas o que me chamou a atenção mesmo nesse curso é que esse cacique, quando ele foi se apresentar, ele escreveu uma palavra na língua deles. A primeira era Tibá, que era o nome do instituto onde estava, né? E depois vinha uma palavra longa na língua deles, que começa com T, tem X, é uma palavra assim. Amanhã até posso mandar pelo WhatsApp, porque eu fotografei ele escreveu no quadro, e eu fotografei essa palavra. E essa palavra significa tudo o que aconteceu para que a gente estivesse juntos aqui agora. Numa palavra só, na língua deles, eles têm né? Porque cada um de vocês que está aqui me prestigiando, a gente tem situações que a gente viveu juntos. Eu mesmo, por exemplo, meu tio Babi, em 1964, a minha tia Janete, irmã da minha mãe, morava no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, ela ligou para um sorteio na Rádio Globo e pediu a música e tal, e conversou com o locutor, e acabaram marcaram um encontro e acabaram se casando. A minha tia, irmã da minha mãe, com o locutor da Rádio Globo. No casamento dessa minha tia, o pai do locutor falou com o meu avô assim: esse meu filho que está se casando hoje é muito bom, mas se fosse o outro, eu aconselhava mais. E esse meu outro tio conheceu a minha tia Janice, também irmã da minha mãe, e acabaram se casando. São 2 irmãos casados com duas. Desse segundo casamento, é o tio que me estimulou, né, a ser jornalista, a leitura, a questão do estrabismo, né, eu lia bastante, eu me refugiava na leitura. Né, e como eu tinha esse objetivo de ser jornalista, já tinha, né, o aconselhamento lá do meu tio, então eu lia muito, sempre li muito. Fico pensando, então, se não fosse uma tia minha ligar para um sorteio da Rádio Globo em 1964, talvez eu não estivesse aqui agora, né, não conhecesse vocês, e fico pensando nessa palavra, né, do cacique, da língua chavante, né. Tudo, esse telefonema da minha tia, em 1964, está relacionado com tudo que está acontecendo aqui agora. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, né, pelo esse prestígio, essa honra, para mim, motivo de orgulho,
tá? Está recebendo essa homenagem. E acredito que ela vai me estimular a fazer igual o Fernando, escrever um livro. Aí, muito obrigado de novo a todos. O acadêmico Rodrigo Ribeiro Mansur apresenta a poesia de sua autoria, Sem Direção. Proximamente nós estaremos fazendo o lançamento do livro dele, e essa poesia faz parte do livro. Boa noite a todos. Boa noite, beleza? Não sou tão bom para falar em público quanto a minha confreira Jo, nem sou tão bom para escrever quanto Carlos Drummond, imagina, né? Mas luto com as palavras também, apanho bastante delas. Mas aproveitei a oportunidade para fazer um marketing pessoal aqui, trazer um poema desse livro que eu vou publicar esse ano, intitulado Rezo e Peco. O poema é Sem Direção. Não sei onde fica o céu. O mapa que me deram quando novo na igrejinha me parece ultrapassado. Pesquisei no GPS. Ele não estabeleceu rota para nenhuma cidadezinha. Talvez tenham criado um desvio que ainda não foi atualizado. Recorri ao Google Earth e só encontrei estrelas no infinito vazio. É possível que eu procure outra pousada para descansar. Nunca vi hotel tão concorrido sem maneiras de chegar. Parabéns. O presidente Natalino apresenta para nós agora um pequeno resumo dos eventos mais significativos realizados em 2024 e informa sobre as próximas atividades a serem realizadas no novo ano acadêmico. Eu gostaria, então, que os colegas da mesa pudessem se sentar ali para que pudessem acompanhar o vídeo. No ano passado, né, o objetivo de fazer esse vídeo é porque a academia vai fazendo algumas coisas e ao final do ano nós ficamos na dúvida, o que será que nós fizemos? E a gente não consegue ter o controle exato de todas as coisas que foram feitas. Então, a lembrança falha. E aí, o acadêmico Elias Muratori fez esse vídeo para apresentar uma retrospectiva de todas as coisas que nós fizemos, né? E a academia fez muita coisa no ano passado. Foi um ano em que a Academia Moreirense de Letras ela se preocupou muito mais com a sua questão interna, né? Nós temos esse movimento. No ano de 2023, a academia se preocupou com o lado externo. Então, muitas coisas nós fizemos para o público externo. No ano de 2024, a academia se voltou mais para o público interno, mas não significa que ela deixou de fazer atividades, né, de extensão para fora da academia. Mas eu gostaria de ressaltar uma atividade que é perene na academia e que o Renato tem uma participação fundamental, e o Elias Muratori também, né? O senhor Jamir também é uma peça fundamental nessa atividade perene, que é o sarau. O sarau, ele era para ser itinerante, mas ele virou itinerante fixo lá na garagem do Renato, a garagem Pub. Já faz alguns anos que a gente vem desenvolvendo essa atividade e o Renato sempre é um anfitrião responsável pelo sucesso
né, desse evento, juntamente com Elias e com o seu Jani. Então, é um evento maravilhoso. E também gostaria de destacar no ano de 2024 o sarau realizado na casa de Dona Eudóxia, né, que foi uma atividade de excelência, né, que nós pudemos desfrutar da arte em suas várias manifestações. A arte literária, a arte da pintura, né, e a arte da representação, da performance, que foi das apresentações das poesias dos acadêmicos, né. Além daqui a pouco o Elias vai passar o vídeo, mas eu quero chamar a atenção para vocês que o livro do Rodrigo, ele está em pré-venda. Então depois vocês procurem o Rodrigo para saber informações, né? Quem participa do grupo do Sarau, depois eu vou pedir para o Elias colocar lá o link para que vocês possam adquirir essa obra, né, em pré-venda, porque aí é muito melhor, que a gente ajuda o escritor a publicar a obra, né? Então a gente tem uma participação muito mais efetiva nesse processo. E parabenizo o Rodrigo pela obra, que está maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de ler previamente, porque eu fiz o prefácio, então eu tive essa honra de poder ler antes que ela viesse a público. Então, já estou dizendo que a obra está excelente e a aquisição de vocês será fundamental para o desenvolvimento da poesia em Muriaé. Elias, por favor. Encerrando essa sessão solene, o acadêmico Janir Marcolino Dias do Prado presta uma homenagem ao acadêmico honorário. Boa noite à mesa, ao nosso homenageado. O Renato, a gente conseguiu ficar amigo através da academia, né, através do sarau, que hoje é fixo, lá na garagem, né? Então a gente conseguiu fazer isso. Eu prometi escrever alguma coisa, como eu estou escrevendo mais ou menos um texto, todo dia, né? Um texto pequeno, que é para não tomar muito tempo das pessoas, e eu queria fazer isso um ano. É um pouco difícil. Ultimamente, nos últimos meses, mais ou menos um mês e pouco, eu tive um pouco ruim de saúde, né, uma tontura que apareceu, e dificulta um pouco, porque tudo que você vai escrever vem da cabeça, não é isso? Então dificulta. Mas eu escrevi, mais ou menos um resumo da biografia, que é mais ou menos assim. O renascido. Renato Silva Cedrigiano, veio a este mundo em 15 de dezembro, chegou em 1963, bem no fim do ano. Bem logo nasceu para a vida, pois os afazeres te esperava. Ainda menino na Itagiba de Oliveira, sempre com estripulia brincava. Aos 4 anos de idade, com o seu velocípede, na rua caiu. Com o tombo ficou restrado, e com um corte na testa saiu. O tempo passava, ele crescia. Antônio Canedo, no Jardim da Infância, iniciou sua vida acadêmica. Depois cursou o primário, o de mais importância. Na escola, sempre sofrendo bullying, quase em todo lugar era chateado pela diferença que tinha na vista, nas ruas escola bastante amolado. Por influência do seu tio, que era escritor de jornalismo, começou bem cedo o seu interesse, a sua ocupação, escotismo. Sua trajetória bastante diferenciada, passando em concurso foi bancário. Em estudo, morou em Juiz de Fora.
O seu sonho era jornalismo e não empresário. Como jornalista, em 1991, em A Notícia, passou por aquilo que gostava. Já no Jornal do Brasil, onde foi diretor, seu filho Caetano, o que era ele mais amava. De volta a Muriaé, atuando como palestrante e professor, pós-graduado em gestão ambiental. Em defesa do rio Muriaé, combateu os opressores. Já na última profissão, como cervejeiro, fazendo aquilo que gosta. Para acadêmico honorário, na Academia Muriense de Letra, é nossa proposta. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Obrigado. Ficou tão bom assim, ficou muito bom, sabe? Agradecemos a presença de todos, desejando uma Páscoa repleta de paz, luz e esperança. O presidente natalino fará o encerramento. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas, parabenizar o senhor Jani pela belíssima poesia apresentada aqui, feita em homenagem ao nosso acadêmico honorário. Dizer que neste ano a academia tem muitas atividades que serão desenvolvidas, mas a atividade mais importante é a do final do ano, porque graças a um projeto desenvolvido pelo Dr. Rangel, nosso vereador de Muriaé, nós temos a Semana da Poesia, que coincide com o dia da Academia Muriaense de Letras, que é o dia 6 de dezembro. Então, nessa semana, é a Semana da Poesia, nós temos um compromisso com a cidade de Muriaé para desenvolvermos ao longo dessa semana várias atividades, juntamente com as escolas públicas e privadas da cidade também. Então vai ser uma semana muito linda, de homenagem à academia, de homenagem à poesia, que floresce nessa cidade de uma forma espontânea, uma coisa maravilhosa, como que Muriaé tem essa capacidade de desenvolver a poesia. Nós precisamos abrir mais os olhos para essa coisa que é algo natural e de uma natureza belíssima, que é a poesia que nasce nessa cidade. Muito obrigado pela presença de vocês e convido para que acompanhem e participem de todos os eventos da Academia Muriense de Letras. Nós temos poucas pessoas que valorizam a cultura e, por isso, todas essas pessoas são muito especiais para nós que desenvolvemos literatura e cultura na cidade. Muito obrigado, uma boa noite e parabéns, Renato.